Boa noite a todos. Hoje o Jaime não está apresentando, ele não vai fazer aquela apresentação tradicional que ele faz. Olá, boa noite, bom dia, né? Nem sei qual dessas lives é durante toda essa quarentena. Continuamos isolados em casa, ou pelo menos quem pode estar isolado, não todos, eu sei. Quem consegue trabalhar em casa, ok. Quem não consegue, está se protegendo. Como vocês podem ver, meu cabelo cresce cada vez mais. Eu já tinha raspado a barba, já voltou a crescer. O Fábio Machado também está com a barba cada vez maior. E hoje temos como convite, a partir de uma ideia que nós discutimos a priori, é falar sobre mulheres na ciência. Não faz o menor sentido falar em mulheres na ciência se a gente falar, porque, né? Então, chamamos duas pessoas conhecidas, amigas nossas, e que trabalharam com a gente no Museu de Zoologia, a Mariana Galera Soller e a Ingrid Yara, que está no Rio de Janeiro. A Mariana está em Portugal e a Ingrid no Rio de Janeiro. Elas vão falar sobre mulheres, ciência e tudo mais. Boa noite, né? Boa noite pra caramba em Portugal. Mari, como é que você tá? Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fábio. Bom revê-los depois nesse novo formato de amizade possível. Agora eu estou em Évora, uma cidadezinha aqui do interior de Portugal, na região do Alentejo. Já boa noite aqui, a partir da meia-noite, está com 4 horas de diferença para o Brasil. E estou integrado de um grupo de investigação chamado Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Évora e trabalho como gerente de comunicação de um outro grupo de estudos, que é um grupo de estudos sobre história e culturas e sociedades. Então, vou falar um pouquinho aí dessa minha trajetória, como que alguém que saiu ali da digníssima Zona Leste de São Paulo vem parar no interior de Portugal para fazer o doutorado e segue aí trabalhando e tentando sobreviver. Vila Formosa, yeah. E a Ingrid Yara, que está no Rio de Janeiro, ela é doutora, né? Você chegou a terminar o doutorado no museu? Eu não lembro, Ingrid, faz tempo que a gente não se vê. Sim, doutorado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sim, eu estou no Rio, estou no momento da vida que eu sou concurseira, então estou naquela fase que todo mundo teme. Não entendo, quem não, né? E Ingrid, você se formou, qual que é a sua área de especialização? Então, eu sou entomóloga, me formei pelo Museu de Zoologia, o doutorado é sistemática, taxonomia e biodiversidade. Eu nunca sei o nome da pós do museu, gigante. Do programa do museu, né? Claro. Isso. Mas eu sou entomóloga, eu trabalho com besouros, né? Da taxonomia de besouros. E você está no Rio agora, você está dando seguimento a alguma investigação que você está fazendo? Você está no museu aí com pós-doc ou você está num hiato agora? Não, gente, eu estou naquele hiato. Assim, eu estou tentando me tirar alguns artigos da gaveta para conseguir publicar e ter uma pontuação melhor em concursos possíveis, se tiver daqui para frente. E estou naquela fase que a gente fica assim, sem saber muito o que fazer. Mas estamos aí estudando e com calma a gente pensa no futuro. Faz sentido. Ok. Então, como a gente tinha conversado antes, o tema central, eu não sei se a palavra é uma pergunta, mas deixar vocês falarem, que são questões que vai interessar muitos aqui, né? Quem pelo menos vai ter acesso a essa apresentação, que é como foi essa evolução, qual é o papel da mulher na ciência ao longo da história, pelo menos nesses últimos anos. Ela melhorou? Eu imagino que sim. Até quando foi até esse limite? E nós temos uma pessoa que morou em São Paulo, mora no Rio, e uma outra pessoa que morou em São Paulo e está morando em Portugal, ou seja, algumas realidades diferentes. E comparar essas realidades também. O espaço é de vocês, meninas. Obrigada. Ingrid, quer começar? Quer que eu comece? Eu posso começar com o histórico e aí você depois completa, pode ser? Beleza. Então, quando a gente fala de mulheres na ciência, a gente pensa que é uma coisa recente, né? Mas a gente tem dados que mulheres atuavam no científico desde o Egito, 1235 a.C. A gente tem dado
uma mulher que ela era... A princípio se achava-se que ela era médica. Ela foi encontrado registros dela na tumba de um faraó, e ela era responsável pela medicina do local, né? Ela que treinava as mulheres para cuidar dos doentes do Egito. Mas a princípio essa mulher parece que não existe, tá? Uma controvérsia, e parece escondida por outra mulher que se chama Persefide. Está ainda em jogo quem foi a primeira mulher a atuar em campo de medicina na época do Egito. Depois do Egito, a gente teve a participação de mulheres nos conventos, né, na Idade Média. As mulheres participavam ativamente da medicina, principalmente. Depois a Igreja Católica foi ganhando ascensão e percebeu que era perigoso as mulheres trabalharem com isso, e afastando. Aí teve um hiato, as mulheres foram afastadas, né, da universidade. Lá pelo século XIX, as mulheres participavam como eles chamam de esposas científicas, eram aceitas para ir para a vidraria, para ajudar no laboratório, só que muitas delas desenvolviam as pesquisas junto com seus maridos. Uma delas é a Madame Lavoisier, e ela foi responsável por grande parte da pesquisa dele, porque ela sabia inglês. Então, ela que entrava com os pesquisadores, né, traduzia os textos dele. Então, ela foi responsável por traduzir vários artigos dele, e essa comunicação era feita. Também, ali no século XIX, Idade Medieval, começou aquela época, né, caça às bruxas, mulheres que tinham conhecimento sobre medicina, que eram curandeiras, né, herdeiras, elas eram consideradas bruxas e aí foram caçadas. Depois disso, a gente tem uma fase que começa a serem aceitas. A gente tem uma primeira mulher na Faculdade de Bolonha, e vai sendo aos poucos, vão se formando salões filosóficos, eles aceitam mulheres, outras não. E as mulheres vão aos poucos entrando na universidade. Só que algumas vezes nesses salões eram ditos como... Elas não eram muito bem aceitas, assim, e quando elas participavam diziam que as discussões não eram tão enriquecidas, e os homens ficavam meio afeminados, digamos assim, porque eles não conseguiam discutir coisas mais fundas. Mas era, né, uma grande mentira, porque esses filósofos sempre tiveram discussões muito importantes e contribuições muito importantes para a ciência. E a gente vai passando os tempos, vão chegando, nós conseguindo entrar nas universidades aos poucos, e a gente chega numa época que a gente está nas universidades, mas a gente a gente não consegue atingir os topos de carreira, né? Os topos de carreira ainda são atingidos homens. A gente ainda tem que enfrentar grandes desafios para conseguir chegar nesses topos de carreira, que seriam, porém, decisões. Você pode tomar decisões, né? Seriam pesquisador aí, os níveis de pesquisador do CNPq, chefia, nadoria, e a gente tem bem poucas mulheres ocupando esses cargos. Pode continuar, Mari. Nossa, você me deu 2000 anos para comentar. Fale sobre. Bom, acho só uma introdução. Só uma introdução básica. Assim. Eu acho que, de uma perspectiva da história da ciência, você retoma aqui alguns pontos centrais e alguns pontos também de uma história da ciência muito institucional e europeia, em que a ciência, o que acontece na universidade, que é o espaço da ciência. Como se e é importante também perceber que o papel das mulheres na ciência também está associado a outros espaços científicos em que ocorria, ou que se usava o conhecimento científico para a manutenção dos grupos, seja na questão na Idade Média, no século XIV, XV, aí, a questão das mulheres curandeiras, que têm esse conhecimento médico e que são afastadas quando a medicina começa a se tornar uma profissão. Literalmente, as mulheres são impedidas de exercer essa profissão, sendo queimadas enquanto bruxas, ou simplesmente tidas como histéricas, e daí elas são impedidas como profissionais, e homens passam a exercer o seu papel, muitas vezes partindo
de um conhecimento que a gente sabe que ali até o 18 era muito baseado em livros e desenhos e não no conhecimento baseado em peças de cadáveres, inclusive por uma questão séria, os mortos apodreciam, a gente ainda não sabia como preservar um corpo. Só um detalhe. Então, é muito interessante também perceber a ciência como uma outra prática social humana em que as mulheres têm um papel primordial, mas que são muitas vezes colocadas de lado na hora que a gente vai contar essa história. E assim, é importante a gente falar, nós somos duas mulheres brancas, não somos mães, então a gente também vai estar aqui partindo de histórias e de realidades em primeira pessoa, mas de dois espaços muito privilegiados dentro no meio acadêmico. Privilegiados por sermos mulheres brancas e por não termos filhos, embora sejamos olhadas muitas vezes com vocês estão em idade de ter filhos. Essa questão que você traz da nossa realidade atual acontece no Brasil como acontece aqui em Portugal, em boa parte da União Europeia. Aqui em Portugal, eu trabalho com a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas e no Brasil eu trabalho a gente trabalhou junto no mulheresnaciencia.com.br. E o que a gente tem? Já nos últimos 30 anos, um aumento dos níveis de formação das mulheres. E nos últimos 10 anos, mulheres sendo o grupo de gênero maior representado em quem termina o ensino secundário ou ensino médio, ensino secundário aqui em Portugal, ensino médio no Brasil. O maior grupo que entra na universidade, e aqui um dado interessante de Portugal, é que a escolha por carreiras científicas é maior em mulheres. Então, você tem mulheres que têm formação, que estão interessadas, e acontece algo nesse processo de formação do investigador, do cientista, que é o que a gente vai conversar agora. Esse algo tem nome, chamado machismo e maternidade, que elimina essas mulheres no processo. Então, quando a gente olha os topos de carreira e líderes de grupos de pesquisa, a gente só vê homens brancos de meia idade. E isso não é que a gente quer ser chefe, a gente sabe disso. Não é questão assim, é só porque eu quero ser chefe. Não. E a diversidade nos postos de tomada de decisão é um fator determinante para como essas decisões e as políticas científicas vão se fazer. Então, quando a gente tem um grupo homogêneo de homens brancos, heterossexuais, de meia idade, tomando decisões, eles vão falar diante da perspectiva deles. E essa falta de diversidade nesses topos, que é um dos desafios de nós, mulheres cientistas, enquanto mulheres brancas e ainda sem filhos, ou que optamos não ter filhos. Mas podemos começar por aí, mas assim, em termos de questões históricas, eu acho que é importante também a gente eu acho que o seu histórico é bem importante, mas é importante, é um histórico institucional, que é uma história que a gente ainda está estudando, e eu falo isso no meu doutorado na história da ciência, os outros lugares onde se faz ciência, especialmente fora da Europa e do hemisfério norte, né? Que ciência é essa que ocorre em outros povos, em outras populações, que se mantém, só que ainda não contaram a sua história. Sim, não, quando a gente fala de Egito, as pessoas às vezes não se atentam que o Egito está na África, né? E assim, a gente parte de uma ciência que a gente conhece que é eurocentrada e, tipo, lá no Egito, África, há muito tempo, as pessoas faziam ciência. Então, realmente, esse lugar de ciência eurocentrada, né? Todo mundo acha que tudo começou ali na Europa, mas não é bem assim, né? Quando a gente fala de povos africanos, eles já tinham ali conhecimento há muito tempo também, né? Sobre isso. É importante também que as mulheres elas tendem a escolher carreiras que tenham
cuidado, né? Tipo, professora, enfermeira, assim, médica, que geram um cuidado, porque a gente, desde muito pequena, a gente é treinada a cuidar, né, do outro. A gente ganha panelinha, a gente ganha boneca de brinquedo, a gente é sempre estimulada a esse cuidar do próximo, porque a gente é uma boa mãe, uma boa esposa, e se a gente não tiver filho, né, ou marido, a gente vai cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, o cuidado dos mais velhos também é esperado que seja feito por mulheres. Já os meninos, eles têm o foguete, meu pequeno laboratório, então desde pequenos os meninos são estimulados a essa curiosidade, né, videogame, e aí você tem os estereótipos, coisa de menino, coisa de menina, e isso vai moldando a criança ali desde muito pequena. Tem uma pesquisa feita pela Child Development, que eles fizeram um experimento com crianças e pediram, de várias idades, e pediram para eles desenharem cientistas. Ali na primeira infância, até o ensino fundamental, meninas desenhavam mulheres e homens cientistas. A partir de uma certa idade, a partir de 5, 6 anos, as meninas já não conseguiam mais se enxergar como possíveis cientistas, né? Elas não se enxergavam que elas podiam se tornar cientistas e elas começavam a desenhar só homens. E no ensino médio, o número caía absurdo. As meninas já não se enxergavam mais como podendo ser cientistas, porque elas já passaram por processos, né? A sociedade já foi moldando essas meninas de tal forma que ela não tem mais, ela não, a menina é sempre tida assim como a esforçada, não dá para matemática, e os meninos não, são inteligentes, astutos. Então a menina desde pequena ela vai sendo moldada nesse estilo de que ela não é capaz, e ela acredita nisso. Então isso interfere também na entrada das meninas na área das exatas, né? A gente tem a maioria nas áreas das exatas. E aí quando a gente vai para humanas, esse é o caminho inverso, né? Já é a maioria das mulheres. Então desde muito pequena a gente é moldada a não ter essa ambição e falado para a gente que a gente não é boa em matemática, não é boa em física, e aí a gente vai acreditando nessas verdades, né? E a gente cresce achando que a gente realmente não pode para essas carreiras. A gente vai acreditando e a gente também não tem acesso, né? Então, o nosso brinquedo é a panela, é a boneca, e assim, a gente quer brincar no campo? Ah, não, vai sujar. Isso não é lição. A menina quer ir olhar uma formiga no jardim? Não, isso não é lugar de menina estar. Então, também tem os lugares onde nós podemos frequentar, a postura que é esperada de nós. Eu trabalho com museus e uma das grandes discussões que a gente está tendo agora são esses grandes centros de ciência, tipo Catavento, tipo Estação Ciência, Espaço Ciência Viva, que são sempre muito coloridos para você fazer esses jogos, aquele coloca a mão e arrepia o cabelo, anda na bicicleta e acende a luz. Acho que todo mundo aqui já conhece, consegue imaginar um espaço desse. O quanto das meninas se sentem à vontade nesse espaço? Ela vai competir com o rapaz? Ela vai gritar no espaço de museu? Esse espaço, que é um espaço famoso por incentivar e ser um primeiro espaço científico que muitas dos nossos jovens entram, também não está preparado para uma diferença entre os meninos e as meninas. Se historicamente se espera que as meninas sejam quietinhas, trabalhem individualmente, porque também mulheres trabalharem em grupo é um problema social, que isso vai se refletir lá na frente. Então, são quietas, trabalham individualmente, têm uma postura tranquila. De repente, eu levo elas para um espaço que elas podem gritar, correr e fazer bolhas de sabão. É óbvio que numa experiência de 40 minutos, essa menina não vai nem se sentir à vontade nesse espaço. Então, a gente reforça esse estereótipo. Outra questão é a questão de exemplo. Quais são as imagens das mulheres cientistas que estão presentes na televisão, nos livros didáticos, nas redes sociais?
o que se espera dessa mulher? Aqui eu estou falando aqui muito, eu sou da área da biologia, como todos nós, todos aqui, e fui para a área das ciências mais humanas porque eu fui para a museologia, para o campo e para a história da ciência. Então eu vivi um pouco da área das biológicas, um pouco da área das humanidades em várias questões, e o que eu posso dizer assim, então, seja na biologia, seja na história da ciência, ainda conhecemos poucas das figuras femininas. E a ciência não está desassociada à sociedade no qual ela se realiza. Então, uma sociedade machista. A Mari cortou um pouco aqui para mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ela caída dela. Mari? Ela saiu? Não. Mari? Talvez tenha caído. Bom, enquanto a Mari não volta, vamos continuar aqui com a Ingrid. Deixei uma pergunta para a Mari no bate-papo. Acho que foi na hora que ela viu que caiu. Sim. Também. E aí eu deixo também para a Ingrid comentar. A Mari, ela realmente andou por dois grupos bem diferentes de conhecimento, pelo menos eu acho. Assim, né? Ela fez a pós também no museu. Acho que a pós era pelo museu mesmo, não vou lembrar agora o mestrado dela. Depois do doutorado ela foi para Portugal. Após em zoologia, o doutorado em museologia, né? Então uma área de biológicas e outra de humanas. E aí a minha pergunta, se ela voltar, vamos ver se ela responde, é se existe uma diferença agora. A gente está falando do papel da mulher, o peso da mulher, e tem o machismo que é o oposto, né? É o que contrapõe tudo isso. Se existe uma diferença no peso do machismo. Ingrid, eu não sei se eu posso perguntar, você viu atitudes machistas assim? A gente viu, e todo mundo viu, na zoologia como um todo. Não viu? Sim, pra caceta. Sim. Em algum momento, eu falo por mim, falo pelo lugar e pelo Jaime se estivesse aqui, a gente naturalizava, isso é verdade. A gente naturalizou em algum momento quando era mais novos. Esse é o processo de depois ficar velho e falar, caceta, né? Que horrível. Você viu isso e você viu mudança nessas pessoas? Você falou assim, poxa, eles eram machistas aqui, mas agora está tendo essa reversão, está tendo essa mudança de visão. Você chegou a acompanhar isso? Olha, eu não sei se eu acompanhei essa mudança, assim. Primeiro, você acha que aconteceu uma mudança? Isso também eu acho que é uma pergunta válida, né? Porque você pode falar assim, eu não vi mudança nenhuma. Então, assim, algumas pessoas... primeiramente, vou falar a mudança que aconteceu comigo, tá? Porque até certo momento... Ah, a Mari voltou. Desculpa, gente. Não, tudo bem. Até certo momento, eu não enxergava machismo, tá? Isso é uma construção também. Eu não enxergava machismo, eu replicava machismo. E foi quando eu comecei a estudar feminismo. Feminismo era uma coisa horrorosa, porque isso também é passado pra gente, que feminista é aquelas mulheres mal amadas que odeiam homens, que comem criancinhas. Então, assim, a gente é treinada. Você não pode ser amiga de mulher porque mulher é invejosa, porque é competição. E desde pequena a gente ouve isso, tá? Então, assim, no momento que eu percebi que mulheres poderiam ser minhas amigas, que mulheres juntas têm força, a gente se apoia, e eu comecei a estudar feminismo, aí eu percebi. Primeiro é aquele momento de dor que você fala, meu Deus, sei, tá explicado, tem um nome, é machismo. E aí você fica naquele momento que você fica, caramba, aquilo dói durante um tempo, você fica processando, digerindo, tentando entender. Eu tive um momento reativo, que tudo eu brigava e falava e apontava dedo. E depois eu fui internalizando. Quando eu entrei para o projeto Mulheres de Ciência, e com as meninas eu aprendi muito, então, assim, pessoal e profissional gigantesca. Eu comecei a ter contato com outras mulheres, ver a experiência de outras mulheres, foi fortalecendo. E as respostas que a gente tinha foi mostrando, caramba, a gente não está sozinha, não sou só eu que estou passando por isso. Passei por N situações durante minha carreira, que hoje eu enxergo que foi machismo sim. Algumas coisas eu vi evoluindo comigo, outras não. Não sei se um dia vai chegar, porque algumas são mais velhas, então a gente sabe que hábitos para quem é mais velho é um pouco difícil em todas as áreas.
Mas assim, é engraçado também, porque eu só fui me dar conta que eu era cientista quando eu terminei o doutorado. Olha que engraçado, né? Porque antes eu falava assim, mulheres cientistas. Eu não me imaginava como cientista, eu não me via como cientista. Eu fazia ciência desde que eu entrei na graduação. Porque desde que eu entrei no primeiro semestre, um grupo de pesquisa e eu fazia ação científica. Ou seja, eu já era cientista desde aquela época. E eu só fui cientista quando eu acabei o doutorado. Eu falei, caramba, cara, eu faço ciência, então eu sou cientista. Porque para mim, não, eu só sou bióloga, eu só estudo inseto. Então, essa percepção também é uma construção nossa, íntima. E às vezes é muito tênue, sabe? Porque a gente é treinado a não se ver, não se enxergar, achar que não é possível e que não é capaz. Então, quando a gente cai essa ficha, gente, é muito doloroso. Você passa por um... E aí depois você fica, não, tá, beleza, passei por isso e agora? O que eu faço? É mais ou menos isso que acontece. Mari, a gente estava falando aqui sobre as experiências da Ingrid em relação a como ela viu, né, se ela viu algum tipo de evolução durante esse período que ela teve, mas estava mais falando sobre a sua própria evolução pessoal, né, tipo, como ela mudou, né, de perspectiva, como é que ela começou a identificar coisas que aconteciam na academia com machismo de verdade. E eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Eu acho Também, né? que eu tenho uma história parecida com a Ingrid. Eu não nasci sensibilizada para esse tema, não entrei na universidade com esse tipo de olhar ou formação. A construção do feminismo e o estudo do feminismo está presente na minha vida já há alguns anos, mais intensamente nos últimos 5 anos, mas já essa discussão já está presente de alguma forma na minha vida. Mas eu acho que tem muito desse processo da gente, tipo assim, então é isso? Então tem nome? Mas também é um processo importante de perceber que a gente não está sozinha, do tipo, é isso, tem nome e é possível fazer alguma coisa. Eu entrei na biologia em 2003. Era impensável, ou não era impensável, mas eu nem cogitava, tipo, um grupo de mulheres cientistas. Isso não parecia ser uma questão. Mesmo quando o meu professor da graduação falava que levar a aluna para trabalho de campo era desperdício de dinheiro, porque a mulher não aguenta carregar muito peso. Ou se não, que é distrair os meninos. Ou que as meninas são muito chatas, porque elas menstruam, e daí dá muito trabalho em campo. Então, a situação estava ali, as situações, eu estou falando de 2003, falando de 17 anos atrás, na Universidade de São Paulo. E a gente nem percebia, parecia muito óbvio. E ler e perceber que não, isso não é óbvio. E mais importante do que isso é que mulheres na ciência tornam a ciência uma prática melhor. Uma ciência como uma prática mais diversa. E isso também vem da percepção que a gente tem de que ciência é uma coisa neutra, é uma coisa basicamente de esforço e dedicação. Você senta, estuda, se esforça, tem uma grande ideia e vai defender essa ideia. Tudo isso parece simples, né? Só que você tem cadeira para sentar? Tá silêncio na sua casa ou você tem 4 irmãos correndo? Você conseguiu tomar café da manhã? Para você chegar na USP, você demorou quantas horas e quantos ônibus e metrôs você pegou? Então, assim, não é só uma questão de dedicação pessoal ou muito menos dom. É uma questão de oportunidade. E quem tem as oportunidades também não é à toa. Isso partimos de uma construção histórica, de quem consegue chegar na universidade, de quem consegue se manter. E também tem um olhar da pesquisa acadêmica, do tipo, a pesquisa acadêmica, todos nós aqui passamos, é quase celibato, né? Então a gente não pode trabalhar,
a gente não pode ter vida social, a gente tem que se dedicar todas as nossas energias para a ciência, como se isso fosse possível. E nos descontextualiza do mundo que vivemos e descontextualiza o que fazemos desse mundo. Então, cria barreiras impraticáveis. Então, quando a Ingrid fala assim, a gente vai percebendo no processo, fico feliz de que hoje, em vários grupos universitários que a gente tem em contato para mulheres na ciência, nas licenciaturas, nas graduações, tem um grupo de mulheres discutindo o papel da mulher na ciência. Lá na licenciatura. Porque essa nova ciência que está sendo feita já parte de princípios diferentes. Então, está muito longe de igualdade ou de equidade, que é o que é possível. Não dá, pelo menos no que eu acredito, que nós não somos iguais. Nós temos que ter condições para que tenhamos as mesmas oportunidades, mas partimos sempre de pontos absolutamente diferentes. Então, a gente está começando a primeiro olhar que ciência é essa, e ainda vai muito tempo. Mas essa discussão não era possível há 15 anos. Não é que não era possível. As situações já existiam, mas a gente talvez não estivesse tão sensível a elas. A gente tem históricos de assédio sexual, assédio moral, em trabalhos de campo, em esse ambiente universitário. A relação... É só você ver um número absurdo de professores casados com alunas, o que não acontece no contrário, de professoras mulheres casadas com alunos. Então, não aqui é uma questão moral, mas estou falando assim, homens que se casam com mulheres com menor grau de formação, ou seja, um professor doutor que está com uma aluna começando. E o contrário não acontece. Por que será? Eu acho, só fazer um comentário breve, assim, eu acho muito interessante isso que vocês estão comentando, vocês tocam em vários aspectos, eu acho que da própria, vamos dizer assim, de vários mitos que a gente tem a respeito da ciência, e um deles, eu acho que é o principal deles, é a questão que é o verdadeiro antro da meritocracia, né? Tipo, essa história de que a ciência é onde a pureza das ideias prevalece e tudo mais, e que nada mais importa, não importa a sua cor de pele, não importa o seu sexo, não importa a sua orientação sexual, que se você tem uma boa ideia, se você é um bom cientista, se você é inteligente, se você é habilidoso, você vai acabar perseverando. E eu acho... Opa, desculpa. E uma das coisas que o coronavírus mostrou de uma maneira assim, sem sombra de dúvidas, né, o quanto isso é mentira, né? Porque dentro se a gente compara, né, homens e mulheres em termos de produção científica durante os períodos de quarentena, a gente viu que quem sofreu foram as mulheres, né? Porque tiveram que ficar em casa, cuidar dos filhos, quer dizer, já estavam fazendo isso, mas agora estão fazendo 24 horas, né? Não tinha mais creche, não tem mais escola, então tem que ficar o dia inteiro em casa, cuidando dos afazeres, fazendo isso, enquanto a produtividade dos homens, eu arrisco dizer, não sofreu nenhum tipo, em média, né? Não sofreu nenhum tipo de queda, ou talvez tenha sofrido menos, né? E é muito interessante, porque esse mito da igualdade, né? Da meritocracia acadêmica, ele é muito prevalente, né? E ele, até certa forma, justifica os próprios, enfim, desigualdades, né? Porque se você vai lá e vê que não tem mulheres o suficiente como professores, porque elas priorizaram outra coisa, elas foram cuidar da família, ou sei lá, foram priorizar a vida pessoal, sendo que todo mundo deveria priorizar também a vida pessoal, né? E essa questão, essas lutas, pelo menos eu vejo assim, né? Essas lutas atuais por igualdade, e tem muito homem, né, que realmente tem medo disso, né? Vê isso com mais maus olhos, porque acha que sabe, você está, na verdade, desconstruindo essa verdadeira meritocracia. Desconstruindo no sentido ruim, você está destruindo ela. Você tinha esse lugar ótimo, onde tudo era fantástico e maravilhoso, mas agora as feministas horríveis estão vindo destruir o último antro da racionalidade e da igualdade que existe no mundo. E eu acho isso bobagem, né? Porque uma academia mais inclusiva, ela é muito mais humana, né? Sim, por você tentar abordar
tipo, todos os tipos de pessoa, você acaba produzindo um lugar que é mais tranquilo. Porque a academia não é tranquila, ela é tipo, a gente sofre, a gente pena, e não precisa ser assim. E eu vejo, eu comento isso porque aqui nos Estados Unidos eu vejo essas atitudes sendo tomadas de forma mais enfática. E o produto, ele é um ambiente mais profissionalizado, um ambiente mais tranquilo, mais livre de tipo todos os pesos que a gente sente na nossa vida acadêmica. Então eu consigo ver um benefício direto para até as pessoas que não são, vamos dizer, diretamente o alvo dessas medidas que estão sendo tomadas, né? Até mesmo um homem branco pode beneficiar de um ambiente mais justo, né? Mais justo, mais igual, mais humano, porque afinal a gente também é humano, a gente não quer ser desumanizado nesse processo, isso também acaba acontecendo. Eu acho que tem dois lados aí, assim, tanto desse ambiente mais humano e mais diverso, e que a ciência feita por um olhar diverso também é de melhor qualidade. A gente tem alguns estudos aí da década de 70, que são os primeiros que começam a questionar isso, da Londa, 70 e 80, que vão mostrar que muitas das nossas visões, especialmente da biologia e da natureza, de sociedades que são hierárquicas, que têm um macho alfa, e são muito mais interpretações de investigadores que estão buscando reproduzir papéis do que realmente estruturas ecológicas. Ou simplesmente, agora não tanto, mas por questões de padronização, mas até a década de 80, medicamentos que não foram testados da mesma forma em homens e mulheres e que afetam diferentes corpos. Então, essa percepção desculpa, de que o mundo é diverso é fundamental quando a gente está na sala de trabalho também. E esses diferentes olhares do mundo. A Elsevier fez esse estudo que você comentou agora, da produção das mulheres e dos homens no período de pandemia. Mas, se não me engano, é a Holanda, tá? Não lembro se é Holanda ou Reino Unido, mas posso pesquisar e depois trazer a informação, que era sobre a produção. Os países que deram exatamente o mesmo período de licença maternidade e paternidade. É obrigatório homens e mulheres tirarem 6 meses. E eles podem escolher como, 2 meses 2 meses, escolher, mas tem que ser 6 meses. Os homens continuam produzindo mais. Então não é só uma questão de dar tempo. É uma questão também de construção de um papel social que esses indivíduos exercem. As políticas públicas são importantes porque elas nos dão estruturas. Por exemplo, a Alemanha faz hoje alguns concursos que são só para mulheres em determinados departamentos, para que exista sim uma equidade dentro da representação. Mas ainda tem um papel, uma discussão desse papel. Então, política pública é um caminho, mas a gente também essa conversa que a gente tem, que é muito interessante entre todos nós que somos doutores mas que é importante que a gente também tenha na sala de casa, porque vai dessa construção de papel social. Fantástico. Não, eu total de acordo. Assim, a política pública e moralidade, pelo menos eu definiria assim, são duas coisas que têm que caminhar em paralelo para construir, né, tipo, uma sociedade um pouco E melhor. só acho que é fundamental para a gente falar aqui que é o efeito tesoura, que é essa coisa chamada efeito tesoura. Por que que mulheres estão em maior número no começo das carreiras, entram em maior número das universidades e, de repente, descem no número de representação, e os homens ao contrário? Justamente pela nossa faixa etária. É a época que as mulheres é esperado que se tenha filhos ou que se envolva com a família. Então, mesmo que a mulher não muitas vezes nem faça essa escolha, porque ela pode optar em não ter filhos, muitas vezes ela é colocada de lado em um processo seletivo porque ela está na idade de ter filho.
de novo, é o papel social. Claro. Então, o Rede Tesoura é esse momento em que o gráfico inverte por uma questão que está para além, como você fala, Fábio, assim, para além da academia, porque o papel reprodutivo da mulher não é só a mulher cientista que tem filho, todas as mulheres podem ter, se os quiserem, mas a sociedade só existe por conta desses filhos que vão ser gerados. Então, não é nem justo quando a gente ouve assim, mas é uma escolha da mulher entre a carreira ou a família. Não, é um absurdo, né? Você basicamente está falando assim, então você devia simplesmente abdicar de alguma coisa que todo mundo considera essencial, né? Porque de uma certa forma, a gente considera. Mas também acho que só o papel, né, da maternidade, você escolher ser não. Também tem algumas coisas que acontecem que às vezes a mulher está ali, ela está a mesma ambição que o homem de crescer na carreira, só que ela sofre assédio moral, sexual, cada reunião que ela vai o colega corta e fala que a ideia dela não é boa, e aí depois o chefe, um outro colega fala a mesma ideia que ela falou, e aí o chefe do departamento fala, nossa, que ideia legal. Então, assim, são várias coisas que vai acontecendo com a gente ao longo da trajetória que vai desanimando. E aí chega um momento que você já cansou daquilo, você está apanhando ali durante muitos anos, você fala, cara, por que eu vou continuar nisso? Então, chega num topo, assim, num momento que muitas desistem. E também ajuda a inverter esse gráfico, assim. Então, muitas coisas acontecem nesse processo também. Sim, e também a gente vai para um concurso e daí temos uma banca com 5 homens e a gente do outro lado. Então, essa questão quando a gente também fala dos topos de carreira e de quem toma as decisões, eles também estão escolhendo quem vai entrar. Então, isso a antropologia explica muito bem isso, que as pessoas buscam os seus iguais. Então, a gente sempre reproduz se a gente não tem uma decisão consciente de querer um ambiente diverso, seja de etnia, seja de raça, seja de gênero, a gente só vai continuar reproduzindo esse sistema que a gente sabe que não deu certo. Seja porque os remédios foram testados só nos homens e causaram doença das mulheres ou aborto em bebês nascidos com problemas, seja para entender grupos sociais que a gente sabe que não são exatamente tão hierárquicos. Enfim. Bom, a gente já está dando nosso tempo, os nossos 40 minutos. Portuga, algum comentário que você queria intervir? Não tem nem comentários, né? Acho que foi uma apresentação legal, é muita coisa que eu não sabia, eu descobri agora no final. Essa questão sobre que a Mari trouxe, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre acha que para pensar, mas não para, né? Das bancas, é verdade, né? Banca de entrada em pós, não precisa nem de concurso, né? De pós-graduação. 5 homens, você candidata a mulher. É estranho, realmente. Eu não tinha parado para pensar nisso, essa inequidade em pequenas coisas. É verdade. Não, e saiu notícias essa semana, não sei se vocês viram, está sendo direto na internet. Escola na França que é uma das mais concorridas para entrar e tinha prova oral, e aí era sempre candidatos homens que entravam. Da pandemia, eles só consideraram a prova escrita e 80% dos aprovados foram mulheres. Por que será? Né? Então fica aqui jogar Tem várias evidências mostrando que a academia não é exatamente um ambiente muito acolhedor para mulheres. Tem isso, né? Tem a questão de citação também. Mulheres são menos citadas que homens simplesmente porque são mulheres. Tem o nome de mulher, daí quando você oculta o nome, eles tendem a ser citados em igual proporção. Também questão de admissão em trabalho. De ser chamado de entrevista, né? Quando o seu nome está lá no seu... Recebe menos financiamento. Recebe menos financiamento. Carta de aceitação é como bondosa, boa pessoa, os homens é sempre inteligente, proativo. Exato. A gente pode ficar aqui uma semana de mulheres na ciência aqui que vai dar pano para manga. Exato, não, eu acho que nem eu comentei, né, eu acho que vocês trouxeram umas coisas muito interessantes que eu também, algumas coisas que eu não tinha pensado, especificamente a Ingrid comentou essa
eu definiria, né? Você não usou essas palavras, mas essa infantilização que é feito você falou especificamente das mulheres, mas acho que ela é feita em termos do vida profissional acadêmica como um todo, né? Que eu acho que acaba potencializando muitos dos efeitos negativos. Eu acho que no caso você estava comentando o machismo, né? Mas eu acho que essa infantilização dos trabalhadores, né? Porque é isso que a gente faz, a gente transforma os trabalhadores em estudantes, né? Toda hora. Você é estudante até você terminar o seu doutorado, quer dizer, você está trabalhando há, sei lá, 13 anos em pesquisa e você continua sendo estudante, né? E eu acho que isso ajuda a infantilizar e ajuda a forçar uma hierarquia. E no caso, quando você coloca a questão de sexismo no meio, tipo, as mulheres acabam saindo pior ainda nessa equação. Mas, enfim, que nem você comentou, né? A gente tem várias... daria para continuar falando infinitamente sobre isso, mas o nosso tempo a gente até superou aqui. Então, eu vou agradecer as duas. Portuga, você quer fazer os fechamentos? Agradeço também. Eu acho que foi fantástico a apresentação delas. Foi bem interessante. Eu gostaria até, depois a gente pode trocar mais ideia depois, trazer mais pessoas aí para falar aqui. Eu acho foi ótimo, não tenho o que dizer, foi ótimo. Eu acho que daria até para fazer uma outra conversa sobre isso, porque eu acho que tem bastante assunto ainda para ser falado. E aí, posso deixar a sugestão, trazer mulher negra e trans também para falar, porque é importante ouvir várias perspectivas, né? Como a Mari falou, nós somos mulheres brancas, cis, quer dizer... Eu pensei na professora Adriana, do Instituto Geociências, que ela tem uma ação muito legal em relação a isso. Não sei se vocês conheceram. Muito bacana também. Acho que sim. Acho que é isso. E mães. E mães. Traz outra visão também. Não, fantásticas sugestões. Bom, vamos finalizando então. Desculpa, ia falar alguma coisa, Mari? Não, beleza. De novo, agradecer a Ingrid e a Mari por terem aceitado esse convite. Achei demais a conversa. E é isso. Nos vemos na próxima aí para o pessoal que estiver escutando. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada.